E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosim, esse é o canal Apollo Fisioterapia, e o tema do vídeo de hoje é hiperinsuflação utilizando o ventilador mecânico. Essa é uma técnica que muitos profissionais da área de UTI, muitos fisioterapeutas que trabalham em terapia intensiva utilizam para tratar os pacientes que estão em ventilação mecânica. Eu vou mostrar para vocês uma meta-análise que comparou a hiperinsuflação no ventilador mecânico com a hiperinsuflação manual. Então, se você quer saber o resultado deste estudo, fica comigo aqui até o final do vídeo. Não esquece aí de curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia. Não se esqueça também de se inscrever no canal e aperte o sininho, porque daí você recebe as notificações de que eu lancei novos vídeos aqui no nosso canal. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês, né, uma pesquisa, né, um trabalho que é uma meta-análise que você, claro, né, todos os vídeos que a gente faz aqui no canal Apollo Fisioterapia, eu sempre falo para vocês que vocês precisam ler esses trabalhos na íntegra. Então, como que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês, quem quiser, né, leia o artigo na íntegra aí. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. Muito bem, gente. Então nós vamos conversar aqui, ó, sobre hiperinsuflação no ventilador mecânico, se ela é uma técnica que realmente resolve, se tem efeitos benéficos. Então tá aí para vocês, né, a referência desse artigo aí que foi publicado agora, ó, em 2022, no comecinho do ano, onde a meta-análise, né, essa revisão sistemática com meta-análise, ela pretende estudar a hiperinsuflação utilizando o ventilador mecânico, quais os seus efeitos sobre a função pulmonar e os seus efeitos na eliminação de secreção. Isso em pacientes adultos ventilados mecanicamente. Porque de onde surge essa ideia aí da utilização do ventilador mecânico e especialmente aí a ideia de fazer essa revisão sistemática? Vejam, a gente sabe que a ventilação mecânica, por si só, por conta da umidificação, da própria intubação orotraqueal, ela traz uma alteração no transporte mucociliar. Então, levando ao acúmulo de secreção, o que vai facilitar, né, vai acabar levando o paciente a ter mais chance de desenvolver as atelectasias, especialmente aquelas atelectasias que chamadas de atelectasia de absorção, por conta da obstrução que a secreção leva. Pode levar, então, a uma diminuição de área de troca, consequentemente uma queda na oxigenação, e como a secreção ela aumenta a resistência da via aérea, ela leva a um aumento do trabalho respiratório. Muito bem, quando que começou a ideia da utilização do ventilador mecânico como técnica de hiperinsuflação? Então, o primeiro estudo foi em 2002, onde se propõe a utilização do ventilador mecânico como uma alternativa à técnica de hiperinsuflação manual, aquela hiperinsuflação feita com o AMBU. Os estudos dali para frente, eles foram comparando então a ventilação mecânica, a hiperinsuflação no ventilador mecânico e no hiperinsuflação manual. Ele comparou também, né, alguns estudos vêm e compara a hiperinsuflação no ventilador mecânico com o efeito somente da aspiração e compara inclusive, né, ou na verdade os estudos associam a hiperinsuflação no ventilador mecânico com a compressão ou a vibrocompressão. E por que a ideia de utilizar o ventilador mecânico como técnica de hiperinsuflação? Porque o ventilador mecânico, a partir dele, eu consigo aumentar o volume corrente simplesmente mudando algum parâmetro ventilatório. Dependendo da modalidade que ele está, eu vou lá, aumento o tempo inspiratório, pressão controle, aumento o volume corrente diretamente, dependendo da modalidade que o meu paciente se encontra. Bom, agora, quando você compara a ventilação mecânica e a hiperinsuflação feita no AMBU, portanto, ao manual, o que se acredita, né, que tem de benefício? Primeiro, passa a ser uma técnica mais segura, porque eu tenho melhor controle das pressões, dos fluxos utilizados, do próprio volume utilizado, então ele é considerado uma técnica mais segura. É uma técnica que, como eu não desconecto o paciente do ventilador mecânico, teoricamente preveniria a contaminação, né? Diminuiria a contaminação por conta da desconexão e também preveniria a atelectasia, já que eu tiro o paciente da pressão positiva. Bom, agora, e quantidade de secreção? E mudança de mecânica respiratória, complacências, resistência?
E a oxigenação, será que tem diferença quando eu utilizo a ventilação mecânica ou utilizo o AMBU, ou seja, a hiperinsuflação feita manualmente ou a hiperinsuflação feita no ventilador? Será que vai ter diferença? A ideia, então, essa ideia, né, esse questionamento é o que motivou essa meta-análise, essa revisão sistemática que a gente está apresentando aqui de um grupo brasileiro. Então, olha só, o objetivo era avaliar exatamente se os efeitos da hiperinsuflação no ventilador mecânico, quais são esses efeitos na função pulmonar e no clearance de secreção, na retirada de secreção de pacientes, especificamente de pacientes adultos em ventilação mecânica. Então, para quem está aí familiarizado, né, com familiarizado com a meta-análise, sabe que a gente apresenta, né, as meta-análises, as revisões sistemáticas, elas acabam apresentando aí para nós essa tabela, né, devem apresentar, que é uma tabela relacionada aí à qualidade do estudo. Então eu vou passar rapidamente aqui para vocês para mostrar que isso vai ser importante, né? São 13 estudos que foram encontrados que fazem a utilização da ventilação mecânica para hiperinsuflação e que compararam com ou aspiração, ou compararam com vibrocompressão, ou compararam com a hiperinsuflação manual. Então aqui são os estudos que eles encontraram, né, que incluíram nessa meta-análise, e aqui são os critérios dessa escala Pedro, né? E primeiramente, né, o primeiro critério é o critério para inclusão, né? O primeiro ponto de análise da qualidade é o critério de inclusão. Então, esse daqui, ele está até com um asterisco porque ele não é considerado, ele não vai pontuar aqui no final. Portanto, essa escala, ela pontua até 10, não até 11, apesar de ter aqui, né, óbvio, né, a primeira coluna é a coluna dos critérios. Se ele não tivesse os critérios, não estariam incluídos nessa meta-análise. Bom, muito bem. O segundo critério, ele está relacionado à forma de alocação. Então vejam que todos os estudos incluídos nessa pesquisa têm uma alocação adequada, né? Foram randomizados os grupos aí. O terceiro ponto é se a alocação foi cega, né? Então vejam que alguns sim, outros não. Então isso cai um pouco a qualidade de alguns estudos. O quarto item é se os grupos eram semelhantes no início da avaliação. Vejam que tem alguns, isso também cai o nível, a qualidade do estudo, alguns estudos não tinham grupos semelhantes, o que pode ter interferido no resultado. O item 5, o 6 e o 7 está relacionado ao cegamento do estudo. O que é o cegamento? Então, os sujeitos sabiam que grupo estava? Isso não fala, né, nesse estudo aqui, né? No item 5, nenhum estudo fala se os sujeitos eram cegos para a pesquisa. Depois, se o terapeuta, aquele que aplica a técnica, ele é cego para a pesquisa, nenhum estudo relatou isso. E por fim, se o avaliador era cego para a pesquisa. Veja, olha lá, alguns estudos sim, são 4 sim, o restante dos 13 estudos não. O item 8, ele está relacionado a quantos por cento do grupo foi incluído ao final da pesquisa, se perdeu muito. Então, alguns estudos não falam sobre isso, a maioria falou, né? O item 9 é a intenção de tratar, né? Se fala sobre a intenção de tratar. E aí o item 10 e o 11 é se teve uma comparação entre grupos e se avalia a variação dessas variáveis que foram incluídas nesse estudo, se avaliou a variação. Muito bem. E o que então nós tivemos aí, o estudo apresentou de resultado para a gente? Uma pergunta que sempre me fazem a respeito da utilização da técnica de hiperinsuflação no ventilador mecânico. Qual é o tempo de aplicação? Então, nos 13 estudos, teve uma variação entre 3 minutos até 20 minutos de aplicação. Bom, outra questão é relacionada à utilização do volume corrente. Quanto de volume corrente? Até quanto que eu chego? Então, aqui também houve uma variação bastante grande, então de 130% do volume basal até 250% do basal, sempre respeitando uma pressão de pico de 35 até 45, dependendo aí do estudo que foi utilizado. Quanto à pressão controle, a pressão controle variou de 10 a 40 centímetros de água de variação aí nos estudos.
O modo aqui, o modo mais utilizado foi o modo PCV, seguido do modo VCV, 4 estudos, né? 5 estudos para o PCV, 4 estudos para o VCV. Aí a gente tem 3 estudos que utilizaram a PSV, né? A pressão suporte, o PSV, e por fim, nós ainda temos 2 estudos que fizeram esse tipo de intervenção utilizando o SMV. Então, mostrando aqui para nós que utilizou praticamente todos os modos ventilatórios aí. Bom, outro resultado interessante é com relação ao PIP. Então, a maioria dos estudos não muda o PIP, ou alguns não falam sobre o PIP, e 2 estudos usaram o PIP 7 e outros usou o PIP 15, né, como recurso aqui. Quanto ao tempo inspiratório, o tempo inspiratório variou de 3 a 5 segundos, ou alguns estudos falam para adequar, né, o tempo suficiente para adequar o fluxo, ou seja, né, provavelmente esses estudos utilizavam o VCV e aí colocavam um tempo para gerar um fluxo mais baixo. Né? E o único estudo que falou sobre fluxo fala num fluxo de 20 litros por minuto. Isso também é um recurso, né, um parâmetro importante para a gente discutir os resultados desse trabalho aqui. Muito bem, nós temos aí então o que eles encontraram nos estudos. Encontraram então a comparação da técnica com aspiração, da técnica com a hiperinsuflação manual, da técnica associada a vibro comparado só com a vibrocompressão, associado a vibro comparado com a aspiração isoladamente. A maioria dos estudos, né, todos aliás, estudou volume de secreção, alguns estudaram complacência dinâmica, outros só complacência estática, ou os dois. Um estudo estudou resistência, né, um estudo não, né, uma quantidade de estudos que comparou aspiração e hiperinsuflação do ventilador também estudou a resistência, e todos eles estudaram a saturação. Então vamos lá. Primeiro grupo de estudos aqui, que comparou a hiperinsuflação manual com a aspiração, encontrou que não há diferença no volume de secreção, não há diferença na resistência e não há diferença na oxigenação. A única diferença é uma melhora na estática, né, na complacência estática. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que esses resultados são apresentados aqui. Então vamos lá. Então esses são os 5 gráficos apresentados. Então nos trabalhos aqui, ó, então que compararam a hiperinsuflação no ventilador com a aspiração isoladamente. Então, que estudaram secreção, tem aqui 4 estudos, porém o diamante toca aqui nessa linha do meio, portanto não houve diferença significativa na secreção. Esse estudo, ó, ele fez um estudo completo, então ele comparou, né, 2 estudos compararam complacência estática, resistência e dinâmica. Aqui, ó, 3 estudos na dinâmica e na resistência. Todos eles, né, esse dos 2 aqui, ó, da estática, o diamante está mais à direita, portanto favorável à hiperinsuflação no ventilador mecânico para melhora da estática. A resistência e a dinâmica tocam na linha, portanto não é favorável nem a aspiração, nem a hiperinsuflação no ventilador, e a saturação também vem tocando na linha, portanto mostrando aqui que não há mudança significativa da saturação, nem para aspiração, nem para a utilização da ventilação mecânica. A outra comparação, como a gente viu, ó, é a comparação da hiperinsuflação no ventilador comparada com a hiperinsuflação manual. Então vejam, os estudos não estudam resistência, né? Isso vai se aplicar aqui para as outras situações, mas aqui então estudou volume de secreção, complacência e saturação e não houve diferença significativa em nenhuma delas. Vamos ver como que isso apresenta, né? Aqui, ó, 4 estudos, não houve diferença da secreção, que fez essa comparação, portanto, agora com a ventilação manual, com a hiperinsuflação manual. A estática não muda também de forma significativa, olha aqui, ó, diamante bem em cima da linha. A resistência ela não foi testada nesse caso. A dinâmica, nós temos lá então a dinâmica também não diferindo, né? Apesar da resistência não ter sido testada, a dinâmica ela me dá uma ideia de como está a resistência, como ela não mudou, não deve ter mudado a resistência. E a saturação também não há mudança, apesar, né, de tender aqui parecer que o diamante está mais à direita, mas tem estudo aqui ó, que não houve mudança significativa. Muito bem. O próximo a comparação é a hiperinsuflação no ventilador associada à vibrocompressão, comparada só à vibrocompressão. Nenhuma das variáveis teve diferença significativa. O que nós temos aqui? Ó? Então, estudou secreção,
complacência dinâmica e saturação. Foram apenas 2 estudos que fizeram essa comparação, e aí o que a gente vê? Ó, que não houve diferença significativa. Todos os diamantes tocando no meio aqui desse gráfico. Tá? Vejam que são poucos estudos, né, que fizeram essa comparação. E por fim, ó, a última é a comparação da hiperinsuflação no ventilador associada à vibrocompressão comparada aí à aspiração. Também não houve diferença em nenhuma das variáveis, mas olha aqui, né, lembrando que não estudou a resistência, mas vamos ver lá quantos estudos foram utilizados. Apenas 2 estudos. Então, 2 estudos para secreção. Aqui, ó, nós temos 2 estudos que compararam a CEDIM e aqui 2 estudos que compararam a saturação. Mesmo parecendo aqui, ó, que a secreção ela tende a ir mais à direita, tende a ir mais à direita, não houve uma diferença aí considerada significativa. Bom, quais são os pontos importantes que a gente tem que considerar em relação a essa revisão? Então fiquem atentos aí em relação a essa revisão. Então inicialmente, ó, a hiperinsuflação no ventilador mecânico, isolada ou combinada, não melhora as variáveis aqui estudadas, as variáveis aqui de interesse. A complacência estática melhorou apenas numa das comparações, e isso se dá por aumento do volume, que acaba acontecendo, esse aumento do volume, ele acontece por conta da própria manobra de hiperinsuflação no ventilador mecânico. Um outro ponto que a gente tem que considerar é que nenhum estudo relata a respeito do byflow, ou seja, né, da diferença de fluxo ins e ex, ou da relação entre fluxo ins e ex, que determinaria a mobilização de secreção. Então isso pode ter sido um ponto importante, por isso que a gente tem que interpretar bem esses resultados. Vejam lá, são poucos estudos, vejam também que muitos deles têm algumas questões relacionadas ao cegamento do avaliador e cegamento do próprio terapeuta e assim também cegamento do paciente, né, daquele que vai participar da pesquisa, e nenhum deles falou sobre a própria mobilização de secreção. Muitos estudos daqui, são 13 estudos, mas muitas diferenças entre parâmetros, o que dificulta a comparação. Nenhum estudo se preocupou a respeito, se falou de lesão pulmonar, ou estudou lesão pulmonar, porque às vezes, qual seria o benefício de fazer a técnica de hiperinsuflação se eu estivesse gerando lesão pulmonar? Um outro ponto muito importante é nenhum estudo relatou se esses pacientes eram de fato hipersecretivos. Às vezes, o estudo, se ele não colocar pacientes com critério para a técnica de higienização brônquica, não faz sentido. Não vai dar diferença, né, em relação, por exemplo, à quantidade de secreção. E por fim, né, o tempo de reavaliação também variou muito em relação a cada um dos estudos. Bom, qual que é a aplicação prática? Se a gente considerar somente essa revisão, a gente não poderia, né, não precisaria usar a hiperinsuflação com o ventilador mecânico. Poderia usar a ventilação manual, que o resultado é o mesmo. Porém, a gente viu aí, eu fui falando durante a apresentação, que os resultados desses estudos são muito pobres, existem muitas dificuldades em identificar os estudos de maior qualidade. Então, precisam estudos maiores, maior número de pacientes e melhor qualidade nas pesquisas. Então vejam só, a minha sugestão é que você continue usando a hiperinsuflação manual, continue usando também a hiperinsuflação no ventilador mecânico e que mais estudos, fiquem atentos aí, que mais estudos devem ser produzidos e eu vou trazer, saindo algum estudo, eu vou trazer aqui no canal Apollo Fisioterapia para você ficar inteirado aí dos assuntos mais comuns aí desse assunto tão importante da área de fisioterapia respiratória. Beleza? Se você gostou desse vídeo, me ajuda aí curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com os colegas. Beleza? Até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.